Olá, estamos começando agora aqui pela TV Assembleia mais um programa Personalidade. Personalidade de hoje está trazendo uma personalidade para lá de personalidade. A personalidade de hoje já foi governador do estado, foi vereador, foi deputado estadual, uma das pessoas mais influentes na política alagoana dos últimos 50 anos. Eu estou falando nada mais, nada menos do que o vice-governador de Alagoas, Ronaldo Lessa. Ronaldo, muito obrigado, né, por nos conceder aqui no seu gabinete. A gente estava dizendo no começo, Maomé sempre foi a montanha, Maomé sempre foi a montanha, sempre foi a TV Assembleia, nunca se furtou. Mas agora a montanha veio a Maomé fazer uma visita. Pois é, eu fiquei feliz por vocês virem, porque eu queria apresentar esse prédio todo recuperado. E é uma coisa que eu tenho... Não, primeiro, Paulo, dizer da alegria de eu estar conversando com você. Que bom. Entendeu? Foi importante essa iniciativa da Assembleia Legislativa. Isso faz com que a população conheça as pessoas, saiba dos problemas. Veja o deputado, por exemplo, por um outro ângulo, ou as personalidades públicas que têm mandato, ou outra coisa, de uma forma diferenciada. Tem famílias, tem parentes, tem uma vida, né? Eu queria parabenizar vocês por isso, que é muito importante. Você sabe que nós herdamos essa bancada aqui do Personalidade de outro grande jornalista, que é o Valdemir, né, que infelizmente nos deixou. Eu fiquei com o programa, mas muito satisfeito também de estar revelando aspectos da vida que às vezes o alagoano não conhece, as intricidades, as angústias internas, às vezes, e contando um pouco também da história da cidade de Alagoas, porque quando a gente fala, morava onde, o camarada vai lembrar e você sai e acaba contando, né? Isso. E eu tenho essa preocupação, fui em Jaraguá, a recuperação, ajudei a Cátia, comecei todo aquele trabalho para a gente recompor Jaraguá. A primeira recuperação desse prédio que hoje a Secretaria de Cultura da Prefeitura, eu consegui com um BID, a fundo perdido, que não foi nem recursos nossos. Né? A questão do centro da cidade como governador, a gente não tirou o centro daqui, ao contrário, trouxe as secretarias para o centro, comprou o Hotel Beiriz, o Edifício Luz, para poder botar as secretarias aqui, para a gente revitalizar o centro. E agora eu estou, junto com a equipe do governo, nosso governo, Paulo, pela sua orientação, da gente tentar recuperar todo esse acervo de arquitetônico que nós temos. Nós temos um belo acervo arquitetônico que precisa ser preservado. Esse prédio reaberto nessas condições, repare que recuperação boa. Esse prédio a gente descobriu aqui, estudando já, nós estamos fazendo um estudo de memória, que ele foi, no primeiro momento ele não tinha o primeiro andar, era só a parte de baixo. O filho de Floriano Peixoto era o presidente da Casa da Cultura aqui. Repara, isso final de 800 para 900. Alexandre Câmara com um grupo que está estudando a história do prédio e a história de Alagoas. Tem um trabalho muito interessante, um fotógrafo amigo nosso, que é o Marola, a gente chama ele o Marola. O Marola fotografou as fachadas do centro. Se você anda pelo centro da cidade, tem eu fazia muito isso com um grande amigo seu também, que era o Paulo. Paulo Ventinha. Você me nomeou uma época diretor ali do Teatro Deodoro. Eu costumava de noite sair com o Paulo olhando para a cidade e olhando para as fachadas. E tem muitas fachadas que ainda estão iguais à nossa idade, como diz a história, a década de 70, igual e preservadas ainda. Se você tirar as placas, né, você vai ver. Vai descobrir. Comercialmente, o empresário botou a loja e tal, e luzes, etc. Mas se ele for estimulado... Ele retoma. Repare, a gente pode fazer isso. Aqui tem um prédio que foi a fundação, aqui na Praça dos Martírios, esse prédio foi a Fundação Pierre Chalita. Ela é um prédio bonito, lindo, e é do Estado. Agora já tem e foi rádio, né? Foi a rádio difusora. Então, eu estava conversando com a Melina para a gente fazer ali a Secretaria de Cultura do Estado. Maravilhoso. Repare, né? Sai do Palácio E o Palácio vira um museu mesmo, o Museu de Alagoas. Com mais propriedade. Você está entendendo? Tem muitos prédios. Você vê, você tem um prédio ali na Praça, primeiro você tem Praça Deodoro, você tem o teatro, que é uma maravilha, né? Foi o mesmo arquiteto que fez
o Palácio. Isso, Né? o Lucarini, né? Você tem um prédio antigo do Tribunal de Justiça, tem Muito um novo bonito. de lado, mas o original está lá, E o do intocável. Pedro II, aquele lá. Pronto, e o Colégio Pedro II, que agora é Academia Alagoana. Academia de Letras. Quer dizer, também preservado. Então, se a gente tiver um trabalho disso, juntos, o governo do Estado e a Prefeitura, para preservar, fazer um projeto de recuperação do centro, vai ser espetacular. Ontem eu passei em Penedo e vi como Tá o lindo. Penedo está Tá bonito. lindo, E lindo. com que história tem bonita Penedo. Né? O francês está lindo aqui, a Praia do Francês, aquela coisa ali, você passa, restaurantes, a coisa está linda. Então é cuidar, né? É cuidar. Eu me lembro, a gente tá invertendo aqui o nó da entrevista, que a gente sempre começa pelas reminiscências, mas a gente vai jogando essa conversa fora. Eu me lembro, assim, quando se a gente for falar da questão do poder, como é importante o poder. Por quê? Porque quando você assumiu o poder na prefeitura ou no Estado, eu estou falando isso da ponto de vista, porque às vezes a gente faz reivindicações identitárias, digamos, LGBTs, mas tem que estar. Né? Se a gente não ganha o poder, nada disso prospera. Porque foi quando você teve o poder, ou quando nós temos o poder, eu falo os setores mais né? Que setores avançados que me colocaram que a cultura, tudo floresce. Tudo floresce nesses períodos. E nos outros períodos é um período de obscurantismo, né? Quando as pessoas que pegam o poder não têm afinidade com esse campo, a não gente consegue avançar nesse E você tem essa marca, assim, de tanto na prefeitura. Sua campanha de prefeito foi feita por artistas, não é isso? Basicamente, quase muitos todas artistas. Ela foi muito importante. Até de fora, de Javan, por exemplo, me ajudou. Teve várias pessoas que deram ajuda. E os daqui. Né? Eu ainda me lembro que a música minha é de um alagoano que estava na Bahia, veio a música de prefeito. Jaldo Almeida. Que hoje é evangélico, cantando nas igrejas. Mas aquela. Canta uma barbaridade. Nessa, meu amor, era ele, né? O L. Depois eu não usou, mas já usei antes, né? Muito tempo da campanha. Então, coisas assim dessa natureza, isso me ajuda. Também era o seguinte, veja bem, a gente viveu num momento em que, como é que a gente fazia campanha? Alugava a portuguesa para fazer festa de São João, alugava um restaurante feijoada, vendia aos amigos para poder arrecadar dinheiro da gasolina, para poder ir para ali e para cá. Não tínhamos condições. Verdade. Era um foco diferenciado. É verdade. Não era? Ou eram empresas que pagavam, e as empresas pagavam para as pessoas que iriam lhe representar. Não era o caso da gente, que vinha com a proposta dos movimentos sociais, dos trabalhadores, né, dos sindicatos. O campo da gente era outro. Né? Então, evidentemente, que quem tinha que ajudar? Quantas vezes eu fui, por exemplo, na OAB mesmo, advogados tinham um livro de ouro, a Cátia Moreira, inclusive, ajudava. Me lembro. No CREA, tinha vários amigos meus engenheiros que faziam também arrecadação para ajudar a gente na campanha. Quer dizer, tem um foco diferenciado. Com isso, você abraçava, os artistas acompanhavam. Né? É verdade. Até quando me acusaram de candidato garçom. Não era porque não passava 10%. E aí eu já peguei a simpatia não só do cara que cantava, dos garçons, mas também dos garçons. Ô, Ronaldo, mas veja bem, desculpa eu te chamar Ronaldo assim com tanta intimidade, porque a gente tem uma vida junto, né, também. Somos da mesma geração quase, né? Como você dizia, que eu tenho 66, você já tem 9 anos a mais. Mas fazia diferença antigamente, mas agora a gente está da mesma idade. Você está até mais novo. Veja bem, normalmente a gente faz uma imersão aqui também nas raízes, aquilo que é a nossa amálgama, aquilo... De onde é que a gente vem, né? A gente tem pai, tem mãe, tem... Você é alagoano. O Aldo dizia assim, eu sou alagoano de 4 costados. Quer dizer, quando os pais e a avó são alagoanos. Como é a tua família? Os Lessa. Você é Lessa o quê? Lessa Santos. Lessa Santos. Santos do meu pai. Né? E Lessa... Na verdade, minha mãe é Malta Lessa. Né? Malta da mãe dela, Zenaide Malta. E do meu pai, Otávio, do meu avô, Otávio da Chaga Rocha Lessa. Né? Como é que foi que essa família, ela veio para Alagoas, ela é de fora, como é que ela foi se formando aqui? Eu não consegui
Os Lessa, uma vez o Ricardo Lessa, e quando eu estava no BID, em Washington, ele estava na Voz da América, a gente se encontrava e eu falava para o programa do França Moura. Esse Ricardo, ele está trabalhando na TV Cultura, eu acho que é essa, de São Paulo. O pai dele, quando soube da relação da gente lá, aí ele que me arranjava o espaço, a gente entrava, eu entrava direto no programa do França, de lá de Washington para cá. Aí o pai dele fez uma árvore genealógica que se abria daquele coisa para baixo, de papel, mostrando que os Lessas foram 3 irmãos, que ficou um na Bahia, um em Pernambuco e um E outro aqui. Esse de Pernambuco, que era uma capitania só, né? Então veio para Alagoas, uma boa parte deles. Então você vê Penedo, Feliz Deserto, Cururipe, tem muito Lessa. Lá é o foco dos Lessa. Então, até onde eu descobri, graças ao Ricardo Lessa, esse jornalista que trouxe, mandou. Eu terminei perdendo isso, mas é uma coisa enorme. Ele faz a árvore genealógica. Da minha mãe não tem muita coisa, mas eu sei porque alguma coisa ficou na história. Ela vem eu digo que minha mãe é uma mistura de índio, família com negro, eu acho. Porque o formato dos Malta é um formato misto, às vezes até tem alguns morenos mesmo. E ela perde o nome Malta porque casa. Mas, por exemplo, o avô dela foi governador. Joaquim de Paulo Vieira Malta, que inaugurou esse palácio aqui ao lado, era avô dela, que é meu bisavô. E o irmão dele foi Euclides Malta, que também foi governador do estado, os dois. O Euclides ainda foi prefeito de Penedo. Isso a gente já está descobrindo agora, que está sendo estudado aqui, um pouco do passado. A gente descobriu que ele foi prefeito de Penedo, que a gente está pegando desde Zumbi para cá. O Zezito está vindo para cá para fazer essa recuperação também histórica, para a gente não só saber de data, por exemplo, a emancipação política de tal dia, não sei o que tal dia, a gente quer saber a conjuntura. Tem mais substrato, né? Como é que se deu, como eram as relações, como foi se formando. Isso, né? Por exemplo, o meu avô, pai da minha mãe, era genro do governador e secretário do interior, que quando ele se afastou, assumiu o governo por uns dias. Quem descobriu isso foi aqui também o Alexandre. Eu não sabia nunca que meu avô tinha sido também governador. Ele nunca foi eleito, ele foi nomeado por um período para ficar. Então, Lessa de cá, Malta lá da região de Mata Grande. Eles é a região Grandapi. Repare que ninguém nunca me ligou aos Malta de lá. Como eles se encontraram? Pois é, eu não sei, não porque sabe isso foi. Eu nunca não descobri. É que você perdeu o pai muito cedo, né? Eu perdi o pai cedo, mas a minha mãe demorou mais, mas, por exemplo, ela com 2 anos de idade, não tinha nem feito 3 quando a mãe dela morreu. No 2 partos depois. Ela a mais nova, né? E no parto seguinte, a mãe faleceu, minha avó faleceu. Então, depois, não sei como se encontraram, sei que ela veio estudar aqui, ela estudou no Sacramento. Ela morava no interior? Morava no interior, família toda de Cururipe, do engenho meu Deus, Bom Jardim, lá em Cururipe. Eu fui com 4, 5 anos, ia passar férias lá, às vezes, em Cururipe, que era uma viagem enorme, imagina, naquela época, assim, asfalto para a gente chegar lá. Então, essa era a origem do meu avô, pai da minha mãe. E aí, agora, como o meu avô se encontrou com a minha bisavó, é difícil, isso eu não consigo, não sei essa relação. Se deu, né? Nunca consegui, porque... Faz como diz aquele negócio do alto da competência. Eu não sei, só sei que foi assim. Agora, e meu pai, aí sim, ele vem de uma família que tem... Bom, descobri que o Lessa também, ele vem da... São os galegos que fica numa região da Espanha, depois vem para cá. Espanha, Portugal, tem uma faixa lá. Tanto que eu, quando era governador, eu passei uns dias em Portugal e fui visitar Lessa do Bairro, Lessa da Palmeira. Tem 3 Lessas em Lessa em Portugal. Já pensou? Entendeu? Aí eu fui lá, foi uma região que os Lessas dominaram há algum tempo. E você sempre foi chamado galego. Galego. Porque era galego. 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 Exato,
essa amálgama aí, e o que é que eles faziam? O que é que seu pai e sua mãe faziam assim? Quando você lembra, tem lembrança dele ainda, Meu guarda? pai, muito, todos eles. Isso aí eu tenho, porque eu sei que ele, por exemplo, a minha mãe estudava no Sacramento, meu pai do Marista, eu tenho até fotos lá em casa deles A jovens. gente vai passar umas fotos depois aí. Pois eles casam, jovens, casam jovens, e meu pai é a família muito português, uma parte, a família da minha avó é portuguesa, é Melo, mas o pai não, o pai do meu pai, meu avô Augusto, eu sou Ronaldo Augusto, em homenagem ao meu avô Augusto, ele é afrodescendente perfeito. Já pensou? Total. Você vê a fotografia de galego dele, não tem nada. Não tem nada. E o irmão dele era o Sabararu, que era os donos do cinema daqui de Maceió. O São Luís, o Ideal. Sabararu, eu nunca que soubesse dessa figura. Pois é, mas ele foi um cara que tinha muitas terras em São Luís do Quitum, não, São Luís do Quitum não, Barra de Santo Antônio, né? Da Barra. E montou cinemas aqui. Montou cinemas. E depois vendeu todo para a rede... Severiano Ribeiro, entendeu? Isso é referência. E são, se você pegar a fotografia, são negros mesmo. Por isso que eu tenho, acho que esse amor meu pela raça negra, essa luta, vem dessa zumbi, eu acho que vem do meu avô, entendeu? Vem do sangue, da genética. Da genética. Casou com uma mulher brancona do galega. Cabelo aqui, clara, e saiu esses filhos. Alguns mais morenos, por exemplo, o Tom é moreno, né? O Tom é moreno. O próprio Gel tem uma nem morenice. tanto, né? Mas como é que se diz? Mais galego é você, João. O Ricardo também não era meio galego. É meio galego. Meio sarará. Depois, sarará, como diz a história. Então, ela casa com ele, ela estuda no Sacramento, ela vira senhora de... Dona de casa. Dona de casa, até ele falecer. E ele faz o quê? Ele é advogado. Ele jogou um período... Era ruim, diz ele. O goleiro igual a mim, ele foi do CRB. Eu, como CRB, fui campeão em voleibol. Aí depois ele foi piloto. Piloto de avião amador, esse do Aeroclube. Tentou ir para aviação comercial, não conseguiu, disse que ele tinha um sopro no coração. Foi o que disse que ele faleceu. Dele ir. Ele terminou direito e foi advogado, depois advogava em porta de delegacia, de tudo, era aquele cara, até ele chegar, morou em frente a gente, o Lindonor Mota, que era o superintendente da Petrobras. Onde vocês moravam? Na Rua Goiás. Rua Goiás, né? Rua Goiás. Eu entrevistei a Thaís aqui, ela olha como é interessante, ela falando da formação da Rua Goiás ali, que aquilo tudo era sítio, né? Bem do passado. E quanto deu de jogador de voleibol, hein? Vanessa, Thaís, a mulher do Guilherme Palmeira, Suzana, a irmã da Thaís, Constância... Yara, 5 de seleção Lagoa, Yara, na mesma rua. Yara, e a gente fez em canto lá de casa um campo de voleibol. É por isso. Tinha tudo treino, no barro, treinava. porque não tinha dinheiro para fazer isso, era do barro. Pois é. Entendeu? Então, essa geração, né, foi uma geração pródiga do voleibol. Homens e mulheres, né? Tinha o Sheba. Muita gente boa. Zé Carlos Lira também foi. Zé Carlos Lira. Você foi jogador ruim. O presidente do Tribunal de Justiça jogou, ele é mais novo. O Zé é da minha idade, mas o Torinho é mais novo, é uma geração dos meus irmãos. Muito responsável pelo voleibol aqui, um deles é o Toroca, né? Ele tem uma... Foi muito. Sobretudo feminino. No masculino a gente brigava muito com ele, porque ele dizia que ele queria se apoderar de tudo, era um rolo. Foi. Antes de a gente entrar em política, a gente foi muito adversário com ele. Ele era o presidente da FADU, depois eu fui presidente da FADU. Mas depois a gente ficou mais maduro, os dois. Quando eu fui prefeito, o Toroca era vereador. Mas, Ronaldo, vamos lá para trás ainda. E a convivência? Você teve quantos irmãos? Como era isso? Era aquela busca da irmã mulher? Porque você teve irmãos homens. Que era loucura. Era um monte de irmão A minha mãe era louca por ter um filho e teve 2. Faleceram. Uma demorou horas e a outra demorou uma semana. A Socorro e a Soraya. Todas as 2 foram embora, ficaram os 7. Né? E ela... Né? Meu pai morreu novo, 39 anos. 39 anos. Ele era o chefe do setor jurídico da Petrobras aqui no Nordeste. No Serdeste, que ele chamava. O foco era... O centro era Sergipe, mas ele foi na época que ele viajava muito. Adoeceu rápido, morreu rápido. E aí minha mãe foi estudar. Vamos dedicar agora
um pouco do nosso programa é essa figura fantástica que Dona Noélia, né? Que é uma mulher que fica com 7 filhos e como é que foi a partir daí e que tornou-se essa mulher firme e decidida, né? Fazia júri. Como é que foi, a partir daí, a vida dela? Como é que foram as decisões? Como vocês participaram disso? Como foi para vocês ficar sem pai ali com ela? Como é que foi esse momento? Bom, aliás, a Lagoana tem, não sei, pode ser técnico. A mãe do Carlos Lupe era de Palmeira dos Índios, ele disse que a mãe era forte. A baronesa era de uma mulher forte, aquela de Água Branca. Então, a minha mãe de Guripe era uma mulher forte. Ela, claro, junto com meu pai, que ele também era um cara de temperamento forte, ela não conseguia aparecer. Mas, quando ele faleceu, ela vou tomar conta da coisa. E assumiu, voltou a estudar, se formou advogada, né? Dei aula para a turma dela, pré-vestibular, da rapaziada dela, é um grupo que estudava, né? Eu já estava estudando no CEPA nessa época. Enfim, e ela foi em frente, ela abriu a Latour, a primeira agência de turismo de Alagoas, número 1, a Latour ela me emancipou porque eu era de menor, para eu ser sócio dela. Ela fez restaurante, teve lanchonete, teve restaurante. Ela foi trabalhando tudo para ver se segurava. A loucura dela era que a gente não caísse de padrão. Meu pai já tinha um padrão bom de vida. Né? E de uma hora para outra, a gente perder isso, ficar de uma pensão. Então, era uma luta grande. Né? Mas uma pessoa assim, dedicada, muito protetora né? E tal. A samba aqui debaixo das asas. Né? Mas depois casa, se apaixona por um cara e vai embora. Casa. Foi para Pernambuco. Ela? Foi. Jura? Por Deus. Se apaixonou? Apaixonou. E aí, pronto. Aí a carga cai para minhas costas. Mas de todo lado ela nunca abandonou. Nunca. Tanto que depois ela volta, quando ela fica viúva, ela volta. E sempre que ela precisou, eu, por exemplo, eu trabalhava no Paraná, quando ela foi operar, eu vim embora. Foi a única vez na minha vida que eu ganhei no jogo do bicho. Eu precisava viajar, precisava do dinheiro, nunca joguei, mas... Tu acredita que eu joguei e ganhei? Foi comprar passagem, juro por Deus. Aí vim para a operação dela. Entendeu? Então, aí nunca perdeu o laço. Por exemplo, eu me lembro uma vez, o Antônio, que já faleceu, né? Pegou o ex-marido dela, o segundo, no Hotel Atlanto, quase mata de porrada. Quer dizer, os filhos brigando, quer dizer, aquela coisa. Imagina quantos anos atrás, meu Deus, isso foi na década de 70, né? É isso, Ronaldo? 70? Quer dizer, há quase 50 anos atrás, meio século atrás, entendeu? A tua mãe namorar com outro cara, tua mãe. E os irmãos dela? E o irmão do papai? O tio Germano e o tio Zé. Você vê que barra ela enfrentou, vieram né? me impressionar, porque Você deu apoio? Porque eu dava apoio, porque eu sustentava a família que disse que ia ficar protegendo a minha mãe, que não sei o quê. Eu digo assim pro senhor, tem amante. Você hipocrisia. Ela tá traindo meu pai tá morto. Ela é que jovem, coisa deixa ela viver a vida dela, na verdade era. Entendeu? Aquela que eu me lascava com isso. Lá em casa, cada um pegava um ovo e um bife. Se pegava o segundo, eu não deixava. Porque eu tinha que controlar, a galera que eu botava mais. Então, era professor do CEPA, vivia naquela correria, dava aula em cursinho também. Mas assim, foi essa fase, que coisa, mas muito boa da vida, porque a gente foi muito unido. Aí o Ricardo, que era uma figura diferenciada e tal, não votava em mim. Ricardo, a minha campanha primeiro para deputado, Ricardo tinha uma propaganda do Edival Gaia no carro. Mas ninguém tocasse em mim, porque ele vinha feito um doido na fera. Um dia teve um episódio de um cara, eu botar um carro na oficina e o cara depois disse que eu não botei o carro porque o funcionário dele saiu com o carro. E o cara não queria ser responsável. Meu Deus, já foi um inferno. Eu perdi o carro, foi aquela confusão. Vim na delegacia, falei com o delegado disse que o homem era sério, que eu devia estar bêbado. Ricardo chegou com 2 minutos. Resolveu. 2 minutos, resolveu, pegou o carro pela beca. Você vai dizer ou não vai dizer agora? Aí o cara chegou e disse, falando de tal, um funcionário, só faltou dar um CPF do cara. Aí pronto, foi atrás do cara, encontrou o carro e entregou tudo. Em 2 minutos ele resolveu. Quer dizer, ele era aquele cara, nós éramos diferentes. Ele teve uma vez ele fez uma agressão
a Maria José, que ficamos mal. E é o Freitas, que... Foi, meteu bala. Meteu bala Era. E ele queria te apoiar, minha família está apoiada, eu não vou apoiar isso, cara. Entendeu? Mas é seu irmão, não. Mas veja só, mas eu também não... Também não confrontava. Não confrontava, não. E outra coisa, se ele precisasse, por exemplo, quando fizeram a armação para matá-lo, eu fui para o confronto, eu e minha mãe de hobby. Obrigando a polícia a deixar ele sair, para a gente garantir a integridade dele também. Porque ele tinha matado um cara. Ele responde, mas não vai matar. Se deve, pague. Agora, acabar é outra história, matar é outra coisa, né? Como foi o que aconteceu, terminou sendo assassinado. E a gente foi outro período difícil da minha vida, porque eu tive que denunciar os assassinos, fiquei alvo, passei um tempo dando carro blindado, teve outro período que era a Polícia Federal que me dava proteção, né? Enfim. Ronaldo, aí vamos dedicar agora um pouquinho à militância. É um bom romance. É um bom romance, um bom livro, né? E de muitas páginas. É um negócio de ficar em pé na biblioteca. Veja bem, vamos mergulhar um pouco agora na militância, né? Porque você também, através de você, a gente pode contar um pouco da história da esquerda até, do campo democrático do país, né? Através de você e de outras figuras que alguns já não deixaram, Bonfim, são figuras contemporâneas. O Bonfim dizia isso, uma vez, ele comigo em casa, a gente bebendo alguma coisa, disse, Paulo, eu tô cheio de assim, brigar com o Ronaldo, porque é povo da minha geração, se esse povo vai embora, eu não tenho mais amigo, eu não tenho com quem conversar. Esses caras são os caras que eu sempre conversei na vida, entendeu? E foi no secretário. É verdade. Então, conta essa história. Você militou. A princípio, você tinha militância partidária ou era... Como é que foi o ingresso na tua militância? Via como? Como é que ela se deu? Primeiro o seguinte, como eu morava na Pitanguinha era a casa que eu morava, era a entrada dela. Minha infância foi com o Djavan, com essas pessoas que iam, os normandes, Rico e Ara, aquele pessoal, né? Os Braga, né? E tinham, eu era médio, não era elite de Alagoas, mas também não eram os pobres, por exemplo, como o eletricista, a lavadeira, que morava lá, a dona Minervina, que vinha benzer a gente, não tinha médico naquela época. Quando o menino estava doente, minha mãe chamava a dona Minervina, ela vinha benzer até o cara curar. Então, eu vivi com esse povo. O carro do meu pai tinha... A mulher precisava dar a luz de noite, tinha que chegar lá, acordava ele, para ele socorrer. Era uma figura assim, meu pai. Então, eu vivi as duas coisas. Foi quando chega numa determinada idade, você começa a sentir a diferença social e começa a ver justiça. As pessoas tinham o direito de ter uma vida melhor do que aquela. Pronto. Aí vou para a faculdade. Quando chego, mas até aí nada, né? Eu apenas só tinha me despertado para duas coisas na vida que eu amava: voleibol e ser professor. Matemática? Matemática independente de ser desenho, porque era o que tinha carência e tinha um curso de curta duração de pedagogia. Aí eu fiz na Faculdade de Educação matemática e desenho e geometria descritiva. No CEPA, quando faltava professor, fui coordenador de matemática lá, terminava ensinando física e matemática, mas na verdade a minha licenciatura não era geometria descritiva, que até tiraram, não existe mais. Né? Bom, essa era a minha tendência. E jogar voleibol, que era a coisa que eu mais amava no mundo. E fui 2 vezes, uma vez como juvenil, melhor jogador, em 66, e fui depois na universidade. Foi da seleção brasileira? Não. Também não chegou, né? Não. Quando eu fui para o Rio, eu treinei no Botafogo, que era um grande time. Mas acontece que o primeiro emprego lá foi na Ponte de Niterói, que era à noite. Eu tinha que optar entre voleibol ou fazer a minha vida como engenheiro. Sair daqui, tinha que tentar fazer a vida. Que eu pedi demissão aqui da Secretaria de Educação. Quer dizer, eu me afastei definitivamente e fui tentar a vida lá fora. Então, sim, mas nesse período você quer falar, vamos falar sobre a questão da militância. Da militância, como ela foi se formando. Nesse período eu comecei a conviver com pessoas que estão, quanto eu, revoltadas com a ditadura. A minha turma não pôde escolher Dom Helder como paraninfo, teve que ser um ministro que eles mandavam da ditadura. Não tinha direito a nada.
E a gente descobriu que na cadeia, que eles destruíram, acabaram com a cadeia, hoje aquela praça, estava a gente arrancando unha dos caras com alicate, torturando os trabalhadores, que eles diziam que houve naquela... Fora já tinha havido um confronto do PCdoB com a ditadura, com o Araguaia e tal. Então aqui eles invadiram e descobriram um acampamento em Pariconha, prenderam um bocado de gente, inclusive Aldo Arantes, foi depois deputado. Então, quando a gente descobriu, aí Bonfim e outros companheiros, e porque alguns estão vivos, pode ser que eles não queiram que eu diga o nome, eu digo o meu, porque o meu conto mesmo. Eu fui preso, como é que todo mundo sabe. Aí foi preso porque a gente estava fazendo o quê? Qual foi o crime que a gente cometeu? De madrugada a gente ia nos bibliógrafos que a gente tinha disponível, escrevia o que estava acontecendo na cadeia e ia para o ponto de ônibus com um aramezinho botar, contando. Olha, estão fazendo isso, estão matando isso, estão machucando, contava a história que estava acontecendo. Era a maneira da gente mostrar ao povo, para o povo ficar do lado da gente. Repare que no Rio e São Paulo, quando os movimentos assaltavam o banco, o povo aplaudia. Porque o assaltante não tirava dinheiro de ninguém, só tirava do banco, que são os poderosos do capital miserável, para a luta armada, que era a única forma de sobreviver naquela época. Bom, só que eu fui preso por isso. Graças a Deus o cara não me reconheceu, o policial, e ele não mentiu. Eu estava dirigindo o carro, ele não podia me reconhecer. Ele reconheceria se fosse preso o cara que foi levar lá. Não reconheceu e teve vários erros. Segundo, o que garantiu na hora que eu chegava em casa, de onde ele estava, o Mendes de Barra foi meu advogado. Provou que ali não tinha como viver. Enfim, o próprio processo, fiquei preso 30 dias, 28 dias, né? Aqui perto, no DOPS. E depois fui responder o processo no quarto exército, fui absolvido por unanimidade. Mas aí você tinha militância partidária já, nada? Então, é a minha sorte. Se eu tivesse... Ele queria que eu dissesse quando estava o Jaime, quando estava fulano de tal, onde estava não sei quem. E você não sabia? Eu não conhecia ninguém, tinha 19 anos. Era apenas um cara revoltado com a ditadura, só isso. Eu não conhecia ninguém, nunca fui participar. Claro, quando eu saí de lá, aí eu já saí e disse, agora eu vou pelo menos saber o que peste. É esse comunismo que diz que eu sou terrorista, o caralho a quatro. Aí fui ler. Fui ler e fui me informar e terminei. Aí o que aconteceu? Também os caras de partido voam em cima de mim. Porque eu fiquei preso, não abri a boca, não saiu nome nenhum, cadeado blindado. Não saiu nome nenhum. Aí, resultado. Aí veio PCB, PC não sei das quantas. Aí eu terminei ficando no PCR. Que era Manuel Lisboa e Selma Bandeira. Duas alagoanas maravilhosas, duas pessoas fantásticas, que essa terra tem que ter orgulho. Odígias era PCR. Odígias, mas não conheci muito Odígias, não conheci Manuel Filho, não conheci o Jaime, que eles queriam que eu desse conta do Jaime. Nunca tinha visto o Jaime, cara. E eles queriam que eu dissesse onde o Jaime estava. Não tem eles que mataram. O Jaime disse que jotaram de um avião. Então eu não podia. Aí quando eu digo... Aí o resultado, fiquei no PCR. 2 anos. Mas depois que foi solto. Eu comecei a ver que havia sentido na resistência. Mas depois saí. Por quê? Porque, primeiro, eu estava me formando. Segundo, minha mãe tinha feito aquela opção. Eu estava com os irmãos, tendo que cuidar dos irmãos todos, cara. O Ricardo casou com 17 anos. Entendeu? Aí fiquei eu mais velho, com o Gel, Tatal, entendeu? O João, Reinaldo e João, dentro de casa, e Antônio. Aí eu tinha que me virar para sustentar a família. Minha mãe ajudava, mas ela tinha outra vida, estava fora e tal. Entendeu? Aí eu digo, vou sair. Lembro como hoje, terça-feira de carnaval, de madrugada, em Pernambuco, eu dizendo que ia sair do partido. Porque eles queriam que eu fosse para a luta armada. Eu não ia. Primeiro que eu tinha dúvida da luta armada, por quê? Porque eu sempre admirei o Che Guevara. Foi um grande homem. Como foi para a África, que fez a revolução com Cuba, que sempre pensou nos pobres e tudo, mas ele deu errado o foco. Quando ele chegou na América Latina, que os próprios trabalhadores entregaram ele, porque eu acho que essa revolução só tem sentido quando o povo entende que está representado. Naquela hora o povo não tinha a consciência de que o Che Guevara podia ser a libertação do povo. Tanto que entregaram ele foi assassinado estupidamente. Por esse sistema bruto que ainda continua. Depois mataram Allende, depois fizeram a ditadura aqui e tudo. Quer dizer, então eu disse, olha,
eu não vou. Ele já tinha morrido o Che Guevara. Eu digo, eu não sei se o caminho é a luta armada. Eu não vou. E aí eu também tinha o dever de educar meus filhos, meus irmãos, meus filhos. Meus filhos. Mas eu sabia que havia... É um pouco isso, as namoradas deles diziam que eu era sogro. Porque, claro, era o pai que eles tinham, né? Meu pai morreu, eles eram pequenos. Eu me sentia pai deles, entendeu? Claro que o rei não, que é perto de mim, esse que ele fez o quadro aí. Lindo. Mas que o rei tem que temos, aliás, 2 obras. O quadro aqui aí em cima do centro, aqui nós temos também uma escultura. Então foi isso, quer dizer, aí eu larguei, me afastei. Agora, quando cheguei no Rio, eu ajudei Aí eu entrei em outra coisa, comecei a ganhar dinheiro, fazer uma vida, ajudar minha família e podia ajudar as famílias dos presos políticos. Tinha muita gente, eu conheci no Rio de Janeiro muitos amigos, o Rui Xavier, Luiz Carlos, Eduardo Lupe. Namorei com uma menina que tinha sido presa, ela chamava a galega da metralhadora. Que ela entrava no banco com a metralha. Entendeu? Eu namorei com ela. A galega da metralhadora. Entendeu? Ela está viva, ela. Não posso nem falar o nome dela. Pode ser que ela não deixe, né? Entendeu? Mas, então, era a minha relação com essas famílias e tudo. Agora, eu já, no outro momento. No outro patamar. No outro patamar, ajudando e lutando, depois, junto com o Teotônio. A gente defendia e trabalhava. Lula, nessa época, fui vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros e o Lula, o líder dos metalúrgicos em São Paulo. Né? A gente pensando em ajudar as pessoas, o Teotônio fazendo aquela campanha da anistia. É isso. Quando dá o salto da militância partidária revolucionária para a militância política? Quando é que você percebe que... Não, porque existia essa discussão, inclusive. Você não precisa não participar do parlamento burguês, alguns diziam, né? Não vamos participar do parlamento... Sim ou sim ou não. Isso. O sim ou sim, senhor. Mas daqui a pouco a gente, parte da esquerda, resolveu que tinha que disputar nesse campo. E aí, como é que foi que se deu isso aí? Isso na minha cara. Porque aí eu comecei a ser o representante do sindicato dos engenheiros da Federação Nacional no Congresso. Estava discutindo as nossas condições de trabalho, salário, essas coisas. E eu era o único engenheiro civil, eles me jogavam para lá, eu ia, e o Teotônio me pegou o gabinete dele e botou, era meu escritório lá. E eu fazia essa representação. E um dia o Teotônio, quando eu fui preso, me pediu por mim, né, para eles porque eu estava incomunicável. Primeira semana eu não sabia se eu tinha morrido, o que era. Aí o Teotônio pediu, o Paulo Quintela, que eram 2 pessoas que não eram de esquerda. Não eram homens que ajudou a Revolução. Né? É verdade. Então, o Teotônio, quando eu fui solto, o Teotônio disse, venha para a política. Eu digo, para Arena? Falou, nada. Seu partido, eu sou contra. Seu partido e tal e tal. Quando eu estava lá em Brasília, representando a federação e o sindicato, o Teotônio já tinha dado a virada, tinha deixado de beber, ele já entrava para fazer o discurso, saía a arena todinha, ficava só o pessoal do MDB, ele já estava lutando pela anistia, ele já tinha, a cabeça dele era outra, aí ele chegou para mim e disse, e agora, Caboclo? Agora eu não sou Arena, eu não sou Revolução, venha para cá, vamos fazer política. Aí eu não tive jeito, o velho me convenceu. Aí eu disse, aí deu no que deu. Aí eu fui com ele, eu pedi a ele para ir comigo, eu era vice-presidente do Sindicato de Engenheiro. Nós fomos para uma reunião do sindicato, eu me lembro de dizer assim, final da fala dele, vocês são do Sul Maravilha, aqui tem muita inteligência, vocês têm tudo, deixe esse homem voltar para minha terra comigo, que eu quero, que a gente precisa dele lá. Aí o pessoal me liberou, eu era vice-presidente, trabalhava com o Bittar, o Bittar foi deputado federal, foi presidente da Eletrobras, o Eliomar foi vereador pelo Rio, deputado, e era o tesoureiro da gente. Bom, aí eu vim embora com ele. Na verdade, ele tinha um projeto maior. O projeto dele realmente era disputar no Congresso a indicação para presidente. Só que ele, quando está aqui, eu vim para trabalhar para ele. E claro que ele queria que depois eu entrasse na política. Só que ele adoece, cara. O câncer chegou. Aí ele me pediu para eu ser candidato. Aí chamou os filhos, disse, olha, o Ronaldo é o cara que a gente tem conversado. Por exemplo, quando ele ia para o Rio, eu fazia a agenda dele.
ligava o pessoal de São Paulo, não sei o quê, saía com ele. Figura. Dava o dinheiro, pagava tudo na hora de estar indo no hotel ok, chegava, pum, estava no bolso dele o troco que tinha sobrado, quer dizer. Então eu fiquei ter que ter o Antônio é uma coisa paternal, entendeu? Ele era como se fosse essa figura. E o homem ele virou a cabeça, ele era revolucionário. Aqui, repare quem ele apoiava, Bonfim, Selma, eu. Não era verdade? Quer dizer, era a esquerda que ele apoiava. Ele lutava. A tal tendência popular. Tendência popular. E ele mandou para me salvar, porque eu estava muitos anos afastado de Alagoas. O que é que ele fazia? Ele era paraninfo de uma turma, ele mandava eu ir. Né? Me lembro uma vez que o João Azevedo chegou e disse: o senhor veio representar ele? Ele disse: claro, ele mandou eu vir. E a peça? Eu digo: e agora, meu Deus? Eu não sabia que chamavam peça o discurso. Eu digo: que peça? Ele chegou e disse: o discurso que o senhor vai ler. Não, ele disse que eu falo o que eu quiser. E cadê que o João Azevedo que dá para ele só deixou porque a plateia exigiu, não falava. Você tem que, porque ele faz fazer, como é que esse garoto vai representar o que ele já estava como um menestrel, já era uma figura. Isso me ajudou, porque aí lembrou a memória do povo e eu consegui me eleger. Foi muito importante para a minha vida. E também o Zé Prígio. Isso foi deputado estadual. Isso que foi uma bancada maravilhosa. Que tinha você, Eduardo, Selma, Mendonça. A gente não teve depois disso. Era chumbo grosso, como diz a história. E chumbo grosso. E do outro lado, eu tive a oportunidade era de falar Laércio. Quem era do outro lado assim, que fazia? Não, o mais radical de direita era Zé Alves. Zé Alves. Agora, você tinha, ao lado do governo, você tinha Zé Medeiros, você tinha Hélio Lopes, que ontem na rádio de Penedo eu falei, dizendo que o Hélio Lopes era eu e ele, nós éramos um choque, mas num outro nível de respeito, discussão de ideia, de ideologia, de ponto de vista, e não como lá o pessoal estava falando em termos de violência, disso, aquilo, outro. Não existia na nossa época nesse campo do parlamento, né? Ali não tinha. Tinha Dinei do lado de cá, brigado com Mendonça do outro lado, os dois. Aí sim, teve um período que a gente não deixava com medo que eles tivessem problema. Se pegassem os dois, entendeu? Mas você tinha o campo da esquerda, o campo da direita e o campo do centro definido. Esse foi um período rico, eu acho, da Assembleia Legislativa. Mas a gente vai explorar todos os mandatos, todas as eleições aí, para a gente falar um pouquinho do como você sentiu. Mas vamos ver umas fotos aí, fazer um álbum de família para a gente identificar um pouco isso que a gente vem mostrando até agora. Tem um monte de foto que vai ilustrar um pouco. Vamos ver. Aí, olha. Meu pai e minha mãe, olha como ele... Novo. Não, vamos voltar 39 a essa, anos pelo esse cara amor de Deus. morre, repara que loucura. Olha que maravilha. E ela é bonita, diga-se. Linda. Eles dois, né? Bem... Aí sou eu, com a cara de... Esse cara de preso político aí. Mas foi naquela época. É isso aí, 19 anos por aí. Quando eu fui preso. Minha mãe já voltou, já viúva pela segunda vez. Eu digo: agora ninguém vai querer casar com a senhora, já mata tudo. Então a senhora não tem risco de ter o terceiro casamento. Então, mas ela era outra guerreira. Ela era uma guerreira. Maravilhosa. Porque ela me ajudava no palácio, entendeu? Com gente. Se eu deixasse, ela entregava o Estado para o povo. Olha, Djavan, esse meu amigo de infância maravilhoso. Entendeu? Figura fantástica, que é um orgulho para Alagoas hoje. Kátia Borne e a Roberta Miranda. Roberta Miranda fez a campanha minha. Aquela campanha de 2002, ela e o Reginaldo Rossi. Eita, que foto histórica. Eita, meu Deus do céu, que eu e a Heloísa. Dois momentos. O momento primeiro, eu candidato a prefeito e ela vice. E depois o segundo momento, eu candidato a governador e ela senadora. E essa... Você estava em último lugar nas pesquisas nessa... Era o candidato garçom que ele chamava. Era. Aí de repente ganha, né? Um negócio, esse aí foi... Mas aí quando primeiro o povo estava cansado que os últimos 4 anos tinham havido 6 prefeitos. 6. Então Maceió estava pé da vida. Ganhou o Guilherme. Guilherme foi para ser senador em 90. Assume o João Sampaio, que renuncia. Entra um prefeito, um deputado, durante 30 dias, o presidente da casa, elege o Pedro Vieira, depois sai o Pedro Vieira, elege a Rita Correia para ficar até fazer a eleição. Porque a eleição do segundo turno nossa foi em janeiro do ano seguinte. Então o povo estava por aqui. Aí o que aconteceu de fenômenos? Como você dá isso? Como é que um vereador
ganha do senador da República, do presidente da Assembleia, apoiado pelo É. presidente da República. Um negócio de tempo. E pior que não tinha, eu e a Luísa, não tinha zero de dinheiro. Pra você ter uma ideia, parte da eu não tinha esquerda- condicionado onde eu fazia a televisão. E Era parte da ventilador. esquerda, por exemplo, o PCdoB Quando eu não suava teve muito, você. tocava de caminhão. Eu tinha 3 ou 4 caminhões, tudo vermelha. Pois bem, quer dizer, como é que se diz? Essa luta foi muito grande. Agora, aconteceu o seguinte, primeiro, queda do Collor. Bom, impeachment. 2, o que é que eles fazem? No dia do debate, todo mundo esperando. Aquela época, foi o começo dos debates. A Gazeta ia ser... Aí não vai nenhum dos dois. Eu fico sozinho, eu e o como é? O Canuto, Márcio Canuto. Márcio Canuto leu um editorial dizendo que era um desrespeito ao povo, tal e tal, tal. Eu saio dali, imprimo um negócio, fujão, com ele, disse, pô, enche o Maceió no panfleto, chama ele de fujão. Foram fenômenos que foram ocorrendo, que isso terminou dando, de última hora, o pessoal disse, bom, eu vou optar por esse cara, que eu usava também, que era engenheiro, e fui relator do plano diretor quando fui vereador. Então eu dava ao pessoal a imagem de uma esperança, de um tempo novo, de discutir assuntos que não se discutia. Entrava no lado humano, no lado do negro, do índio, do homossexual, disso, que as pessoas tinham direito. Comecei a fazer uma discussão diferente da sociedade, mostrando a ela o humanismo em uma coisa diferenciada, e técnica. Eu tinha muitas críticas com relação à própria estruturação da cidade. Graças a Deus ganhei. Fui para o segundo turno, demorou, só foi feita a eleição. Eu me lembro que o PCdoB não lhe apoiou no primeiro turno, ele apoia depois. Apoia depois. Ninguém me apoiou, olha. Apoia depois numa discussão que ficou você e... Ficou eu e Zé Bernardes. E Zé Bernardes. O Teldo saiu. No primeiro turno, o PCdoB apoiou o Teldo, Antônio Vilela. É verdade, me lembro. Não apoiou o Teldo só não, repare só. E é porque a vida, por isso que eu disse, Deus existe, só pode. Porque senão não acontecia. Repare, a gente se elege 3 vereadores do PSB. Eu, Claudio Honor e Marco Vasconcelos. Eu fui o terceiro, o menos votado. E só entrei por um voto. Porque se tivesse empate, a Terezinha entrava, que ela é da mesma idade que eu. Eu entro. E o Marco Vasconcelos vai para um partido e o Marcos e o Claudio Honor também saem. Quer dizer, eu fico só. Quer dizer, nem isso eu tinha. Ainda tinha o pessoal da esquerda que entendia. É claro que o Bonfim sabia... Que você não tinha chance. Não tinha chance. Quer dizer, eles optaram por um desigualdade. Eu vou perder meu voto, que a gente tem que concentrar no TEL para poder derrubar o Zé Bernardes. Era essa a ideia. Que era Guilherme Suragi. Eu não tinha... Era você ter o Roberto Amaral, que é um ateu que só avisa, dizia assim, se você ganhar... Dizia que o PSB naquela época dizia assim, você tem que ser candidato a vereador porque mataram o seu irmão o ano passado e vão lhe matar. Porque você denunciou os assassinos, vão lhe matar se você não tiver mandato. Eu digo, eu não quero ser vereador. Ou eu sou prefeito ou não sou nada. Cara, se você ganhar, eu acredito em Deus. Roberto Amaral dizia isso. Ele tá você vivo. Cobrou? Depois na hora, quando eu ganhei. E agora, na minha cabeça, só Deus podia fazer aquilo por mim. E agora, ele chegou e disse assim, manda ele obturar meu dente. Ai, que filho de uma égua. Manda ele me obturar meu dente. Para dizer que não acreditava. Então, você tem uma ideia. Eu acho que foi maravilhoso. Porque a gente fez uma... E aí, no segundo turno, o PCdoB veio a esquerda toda, veio todo mundo, veio o Teotônio, veio todo mundo. Foi todo mundo. Aí... E a gente quase que dá o governo, dobro, quase uma surra de quase o dobro. E a montagem do governo com essas forças novas? Todo mundo. Veio o PT, veio o PCdoB, todo mundo que teve mesmo contra mim, eu chamei. Claro, todo mundo de centro e esquerda. Num campo, né? A extrema-direita, que também não tinha naquele lado, do lado da rede extrema-direita. Não. Estava toda do outro lado. A extrema-direita nossa, nessa época, era Delfim Neto. Eu tenho saudade dessa extrema-direita. A geração de hoje, a nossa era não tinha não. Não é? É uma extrema-direita diferente, que não se queria matar o outro. Não né? é hoje é ódio. Hoje o cara quer eliminar o outro. Eliminar. Ele não quer eliminar a ideia, não. Ele quer eliminar o outro mesmo. Exatamente. Essa que é a diferença. É verdade. A nossa luta, graças a Deus, Ronaldo, na nossa época era luta de ideias. Pelo menos no campo que a gente vivia. Tinha o negócio do coronelismo. Mas isso teve era outra história coisa. que a gente teve que enfrentar, como gangue fardada, isso, aquilo, outro. Mas outro período.
Não Temos no campo. algumas fotos, mas vamos retomar as fotos aí. Vamos lá. Ó, Ronaldo essa aí. Lessa, aí, campeão 4 vezes pela Fênix. Estou ali ao lado do Geraldo. Foi quando eu lhe Geraldo conheci, Mota. sabia? Conheci não, você nem me conhecia. Eu era menino e jogava basquete no time que foi feito na Fênix. Foi, né? Aí me lembrar, você, eu Cheba, já eu convido e você com 10 anos. Jeba, já jogando lá, treinando. Olha, ali Varney, César, quem mais? Fernando. Não tinha um Roberto Ventão, né? Não Tem, tinha... tá vivo ele. Tá vivo, né? Eu estou falando os 3 e ali 4 faleceram. 4. Olha, Então, agora os 2 técnicos também morreram. Olha, e meu tio. Que Eu fui meu foto pai. Meu ma- pai no meio, o mais velho ao lado dele, aqui da direita. Eita, meu Deus, e aquele de cá? aonde é que você disse? É tudo Ali minha negão, mãe. velho. É, pai, é negão. Né, rapaz? Puxou o pai mesmo, que é Já preto. pensou? Preto. Meu pai puxou a minha mãe, que era a minha avó, Você que era ser- brancona. é. Tia Marlene está viva, é a única viva, mora em Bruxelas, vem agora em agosto. Você nasceu galego por acidente. Não, como- os Lessa são. Os Lessa são, os Malta não, mas os Lessa são. Ali são os irmãos, olha ali a família. O Ricardo está em pé, né? Olha, Eu acocorado com os 2 que, repare, me tratavam como pai. Os 2 eram pequenininhos, né? O Gel e Tatal, né? O Geraldo e o Otávio. Os 2 gêmeos nas pontas. Do lado de cá o Tonho, que faleceu, está com a mão cruzada. Encostado na parede está o João, que é funcionário, passa 10 governos, todo mundo chama ele. Ele é do PROCON. Ele é o cara... Vitalício, aquele cara chato. Todo mundo adora ele. É um cara Pode chato. ser contra mim, em favor de mim, todo mundo fica com ele. E o Reinaldo, que é o nosso artista, escultor, Fantástico. pintor, tudo, está em pé ao meu lado. Aí meu pai, minha mãe e os 7, a turma toda. O Gel ainda no braço do meu pai. Aí era na época do colete. Na época que Sim, desculpa. essa coisa do colete. Colete. Essa coisa é um símbolo, né? Porque isso o não povo aparece. De usa. repente você aparece com um colete, todo mundo usando colete no governo. Como era isso? Qual foi a Qual origem? foi a ideia? 2000, teve uma enchente aqui desesperadora. Eu tive 97 mil pessoas fora de casa, que os 3 rios transbordaram. O rio aqui da região norte, o Mundaú e o Rio Paraíba. E foi um dilúvio. Muita gente perdeu. Aqui, Alagoas e tal. E foi o que eu fiz. Passei uma semana como saí do palácio, botei o colete junto com os bombeiros para administrar o governo lá junto com eles. Sobrevoei com o Fernando Henrique Cardoso com um helicóptero vendo as enchentes. Vi as pessoas tentar salvar a gente. Quer dizer, 2 caras que eram o mais importante do país e o mais importante do Estado, sem poder fazer nada, vendo um bombeiro salvar a vida. Quer dizer, isso é importante para a gente ter uma lição da relatividade. Olha, e aí, ó, repara, naquele instante, o mais importante era aquele bombeiro para salvar o cara. E no palácio, aí você com colete, você começou a despachar com o danado do colete. Não, eu disse o seguinte, aí foi outra história. Depois disso, que eu fiquei uma semana usando o colete no bombeiro, saímos da crise, da enchente. Um belo dia, estou em Arapiraca, sai a notícia. Alagoas é o estado de maior mortalidade infantil do Brasil. Aquilo para mim era um terror igual ao da enchente. Eu digo, isso é uma vergonha. Vou botar o colete de... Como é que chama esse colete? Colete da Defesa Civil. Nós só vou tirar o colete no dia que a gente acabar com essa vergonha para Alagoas. E aí o pior é que eu estava no governo começando, não tinha nem dinheiro. Eu só fui o coordenador. Aí eu pedi todos os prefeitos para lutar dentro do seu município contra a mortalidade. E olha que eu só tive 6 prefeitos me apoiando. 96 não me apoiaram. Mas eles foram dignos. Eles lutaram, criaram um conselho do seu município e lutaram. A igreja evangélica, a igreja católica, né, a Lochaide veio para cá, e o pastor Neco, naquela época, era o presidente da Assembleia, maravilhoso, todo mundo ajudou, os empresários. Fui na Federação das Indústrias, o Polo, todo mundo me ajudando, a gente cair. Aí depois de uns 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, tem até o livro, Vitória da Vida. A Unesco vem aqui e tira o meu colete dizendo
que a gente estava na média do Nordeste. Ele só tirava aquele colete quando chegasse na média do Nordeste. Aí teve problema, porque eu cheguei no Palácio, não sobe, só sobe de paletó. Digo para o presidente, eu quero falar com ele. Digo que é um governador que está aqui, que não bota paletó enquanto não acabar a vergonha. Aí falei, o Fernando Henrique disse, manda ele subir. Aí me entendeu. Que maravilha. Para mostrar que era um símbolo de uma mácula que o alagoano tinha que se respeitar e lutar. Eu sozinho não tinha, porque eu peguei o governo, não precisa dizer como é que eu peguei o governo. Né? Acabado, foi uma coisa terrível. Né? Então, foi muita luta. Me diga uma coisa, você teve as duas experiências. Eu vou me referir aqui a uma vez que eu vinha num avião com você. A gente vinha de Brasília, né? E eu, por acaso, sentei perto de você. Aí, quando chegou aqui, o comandante do avião, estamos aterrissando no aeroporto Zumbi dos Palmares. Você olhou para mim assim com uma satisfação. Aí disse, foi eu que fiz. Essa coisa do gestor, do cara que... o que é que lhe mobiliza mais? É o parlamento ou a gestão? O que é que faz mais? O que é que lhe dá tesão, como diria o Roberto Freire, o nosso psicanalista lá, o grande Roberto Freire, sem tesão não há solução. O que é que pega mais você? É essa coisa... Gestor. Eu fui vereador, deputado estadual, deputado federal. Quer dizer, tive 12 anos de parlamento. Né? Tentei ser o melhor possível nesse parlamento. Por exemplo, eu fui relator do projeto da economia solidária, que eu acho que é o futuro da gente. Estou lutando por isso. Né? Fui relator do plano diretor de Maceió e depois não teve um decreto e depois não tiveram mais. É uma vergonha. E só piorou, viu? Só piorou. Então, por exemplo, para lá para o norte, agora liberar o gabarito, o negócio está lá em cima, é cada torre danada. Pois é. Fui como deputado estadual um cara que começou a luta pelas áreas de proteção ambiental aqui, inclusive a Ilha de Santa Rita, aquele complexo todo, é um complexo como a gente tem o de Marituba, etc., na região tanto de Penedo como de Piaçabuçu, proteção. Então, tem coisas que marcaram a minha vida, eu achei muito importante eu ter sido parlamentar. Mas o que me dá prazer e vontade de lutar, de trabalhar, é o setor público, mesmo como vice. Entendeu? Repare que isso aqui, eu disse ao governador, eu fiz diferente. Lá embaixo é para a sociedade e o governo usar. É um auditório, uma sala de controle, isso, aquilo, outro, um centro de estudo, uma câmara de estudo político e tal, para a sociedade usar. E eu quero fazer. Eu quero, inclusive, chegar para o governador e sugerir isso, aquilo, outro, já que não sou eu que assino. Não sou eu que faço a praça que determina o aeroporto, isso aqui. Mas então, isso é que me dá vontade. Orgulho, a gente diz, não prazer, é uma palavra, né? não é essa. É satisfação de ter feito centro de convenções, que eu achava que Alagoas não podia chegar ao pico que chegou no turismo, sem ter um centro de convenções, um aeroporto decente. E você começou a vida como agente de turismo, né? Pois é, a primeira agência de turismo. Então, isso eu fico... As escolas que a gente fez, eu me lembro que o pessoal disse assim, nunca uma escola pública teve elevador. E a gente criou para ter acessibilidade para o menino. Eu me lembro que eu inaugurei uma escola aqui no Vergel, quando saiu, me disse, olha o shopping do Lessa. Quer dizer, a escola tinha tanta dignidade que tem lugar. Tem várias escolas no Brasil que não tem água potável, não tem sanitário decente. Entendeu? Era preciso que a gente desse dignidade ao povo. É o papel da gente. O governo não é para construir hotéis, mas é para olhar a saúde, a educação, segurança, sabe? A condição de vida, o valor, é fundamental. E o comportamento das relações. Agora, como o Paulo está colocando, vamos trabalhar os povos originários. Quem colocou no ensino público fui eu também, o ensino dos indígenas para as escolas indígenas. Fomos nós como governador. A gente tem um olhar diferenciado. Quer dizer, essa terra era deles. Né? Índios, depois chegou os negros, foram esses braços que fizeram esse país. Pelo contrário, foram muitos mortos, outros escravizados, e a gente não pode ter um olhar diferenciado. Esse pessoal não pode ser minoria e ser uma coisa à parte da sociedade. Então é obrigação quando a gente vai trazer esse pessoal. Esse e outros que não tiveram a mesma oportunidade. Tem a questão de ser originário,
mas são pessoas que estão, de certa forma, marginalizadas. Por exemplo, essa questão do LGBTI. Ainda tem. Você ainda vê, por exemplo, o Brasil ainda tem um dos países que mais teve assassinato com gay, com isso, com aquilo, outro, feminicídio, isso. Quer dizer, é outra coisa que não se tem sentido. Como é que a gente avança tanto legal, da vida? Né? A gente tem hoje, se você bota o carro para onde você quer chegar, o cara diz até o buraco que está na estrada. É verdade. Diz tudo. Está entendendo? Os caras estão fazendo planos para ficar em outra coisa, país. Eu faço um exame em São Paulo, foi a robótica, a biópsia da minha próstata. O outro, a gente faz diagnóstico médico à distância. E a gente não se entende como gente. O ódio é que determina o racismo que a gente está vendo lá na Espanha, com o Vinícius, quer dizer, porra. Não. Aqui cabe. Aqui cabe. Pois é. A gente, será a que indignação para que merece. serve a inteligência artificial? Para a gente se matar? Repare. Quer dizer, então isso tem que indignar a gente e lutar para que a gente continue buscando um mundo melhor. Então, quer dizer, melhorou muito? Nem melhorou. A gente tem hospitais, hoje tem UPA, tem duplicação, tem coisa maravilhosa. Mas tem que melhorar mais. Nós temos que melhorar mais. Então, o fato, essa vontade é que faz a gente ter vontade de viver. Muito bem, é isso aí, minha gente. Olha, a gente está encerrando essa nossa entrevista que não podia encerrar de forma melhor. Normalmente eu passo para as considerações finais, mas o que o Ronaldo falou aí já é muito legal. É isso que a gente espera, não é? Que a gente conviva melhor, Ronaldo. Deixa eu encerrar agradecendo a você. Eu vou pedir para você encerrar só para dar o tchau, porque essa mensagem que você deixou aí é que é mais importante. É aquilo que você dizia, antigamente se lutava pelas ideias, ninguém queria eliminar ninguém, né? Queria vencer as ideias atrasadas. Agora não, o outro olha para você querendo lhe eliminar. Isso não existe. E olha, quando vejo você, Paulo, que da minha geração, desculpe, embora você mais velho, mas eu adoraria. Que passou outras gerações fazendo esse trabalho, fazendo comunicação. Repare que coisa boa, porque o aparelho, como o celular, ele faz o mal, é uma ferramenta, ou faz o bem. Uma chave de fenda você mata ou você troca o pneu. Está entendendo? A gente tem que compreender isso. Quer dizer, então, isso é maravilhoso a gente ainda ter essa vontade, essa disposição. Eu agradeço e ter esse nível de conversa. Por que esse nível é muito importante? Por causa daquilo. A gente não tem que viver. Ou eu estou aqui, estou se matando um no outro. Esse Guerra Civil, tu assistiu? Vi, não. Vi não. Eu vou ver esse Gui. Entendeu? Ainda não vi. Porque é uma forma de dizer... A nova guerra, ele não é dois exércitos lutando, é as pessoas lutando. É como se o já sentiam para lutar com a Ponta Verde. Você está entendendo? Será que não temos alternativa? Para que serve a inteligência se não for para a gente ter soluções diferenciadas? Não pode. Não tem sentido a ciência. E olha como a ciência avança. Qual é o médico hoje que diz alguma coisa sem 200 exames? Você tem... Né? Eu já passei por tanta coisa. Quanta ressonância, quanto isso, quanto aquilo outro. Mas porque é necessário. Quer dizer, hoje a medicina, a engenharia, a tecnologia, a ciência lhe dá muito mais condições e é por isso que a gente está vivendo mais. Mas isso só serve se for para isso mesmo. Claro. Buscar bem-estar e felicidade. É isso aí. Olha, depois dessa conversa aqui inspiradora, logo de manhã, que a gente está gravando esse programa de manhã, eu estou me despedindo de vocês aqui, com um beijo no coração de todos. Até um próximo programa. Assistam as reexibições e o YouTube da TV Assembleia também, essa entrevista memorável, que depois com certeza vai virar livro, né? Que a gente está condensando essas entrevistas todas para fazer um livro depois. A opinião do Sávio. O Sávio dizia que tem que fazer livro, tem que fazer um livro dessas entrevistas, tem que fazer um livro. Então, eu deixo vocês um beijo, até um próximo programa.